foi construído o guia acústico. O guia acústico, com essa proposta do forro em formato de U, o tipo construtivo da sala e todos aqueles elementos. Então, assim, eu tirei um pedaço da tabela, né, para mostrar para vocês. Eu tentei fazer o mais simples possível, às vezes pode ficar um pouco confuso, mas eu vou explicar mais em detalhes para vocês. Essa tabela, ela foi construída nessas 3 primeiras colunas pelos tipos construtivos, né? Tipo o formato, o piso e se existia aquela janela basculante, aquela janela voltada ao corredor. Por quê? O objetivo da tabela é da esquerda para a direita ser o mais difícil de modificar até o mais fácil de se modificar. Então, a gente sabe que o formato da sala é difícil, né, de alterar. E o piso é um pouco mais fácil, mas é difícil também, que é custoso. E aí, assim por diante. Daí o que acontece? Por exemplo, se eu tô numa sala que tem 6 metros por 8 metros e tem mais ou menos 2,8 metros de pé direito. Beleza, eu achei minha sala dentro da tabela. Agora eu vou ver, o meu piso, ele é de cerâmica ou de tábua de madeira? Não, ele é de tábua de madeira, beleza. Ele tem uma janela que volta para o corredor e eu quero saber a acústica ideal quando a sala está cheia, né? Quando eu tenho os meus alunos, por exemplo, né? Para me ouvir. 100% de ocupação. E eu também tenho essa cortina aqui, ó. Eu tenho uma cortina pesada naquela janela principal. Essas aqui são as informações do material que eu devo colocar em formato de U no forro. Então, a absorção em 500 Hz daquele forro deve ser entre 0,5 e 0,75. Se estiver entre esses valores, beleza, tá dentro. Ele vai estar acusticamente ideal para o ensino. Nas frequências de 1.000 e 2.000 Hz, em torno de 0,75, também vai estar ideal para o ensino. Então, esse era o guia prático, né? Chegar nessas informações que já existem na sala de aula e aí fazer essa proposta de forro em formato de U, com essas informações técnicas. Esse foi claro que a dissertação, ela teve toda a parte acadêmica, né? A análise de resultados, muitos números, mas, assim, a parte mais prática que eu poderia trazer para a comunidade foi essa tabela. E, assim, é o que eu aprendi, né, com esse projeto. Em primeiro lugar, que apesar de existir esse padrão construtivo de sala de aula, nenhum deles teve a acústica ideal para o aprendizado. Existem muitas salas de aulas muito lisas, rígidas, o forro é de concreto, não existe um forro, não existe absorção. Então, isso nos leva a crer que, em geral, os nossos arquitetos e engenheiros não estão preparados, não são ensinados nas faculdades com o ideal afinco, né, sobre a acústica. E aí, na hora de eles virem para o mercado de trabalho, né, fazendo seus projetos, eles não consideram essa acústica nos projetos. Então, aqui no Brasil é muito complicado. Isso já é uma realidade diferente, por exemplo, na Europa, né, na Austrália, na Holanda. Então, eles têm um rigor maior, né, com as escolas e com a acústica. Principalmente porque também a gente tem um clima muito tropical, né? Então, por exemplo, a gente não se preocupa com o isolamento térmico, que nesses lugares mais frios, o isolamento térmico ele está sempre associado ao isolamento termoacústico, porque eles mais ou menos têm o mesmo sistema de barrar o que vem de fora para dentro. Seja o frio, seja o calor e seja o som. E assim, nessa dissertação teve essa proposta, né, do forro em formato de U, que ele pode ser eficiente, sim, em alguns casos, mas às vezes não é o suficiente, porque ele depende de outros elementos, né, como o volume, a construção, a ocupação, e assim vai. E com relação à carteira, como são espaços muito pequenos, a gente percebeu que não houve relevância, né, de parâmetros acústicos de diferenças, né? Então, o aluno que senta na frente ou de trás, normalmente vai ter a mesma qualidade sonora para esses espaços. E, enfim,
foi bom terminar esse projeto que pode, de alguma forma, impactar e ajudar a nossa comunidade. Muito obrigada. Eu encerro por aqui. Eu tenho meu contato e na verdade, não encerro, né? Eu continuo por aqui, porque agora a gente vai poder discutir e conversar mais sobre a acústica e como a acústica tem afetado a vida de vocês. É isso, Andréa. Tá, querida, eu estou olhando o chat aqui, eu vou fazer a leitura de alguns comentários, Tá. aí você acompanhando desde o início, então por isso que eu demorei um pouquinho para falar aqui, porque também eu fiz uma seleção de layout que neste momento não está me beneficiando. Eu vou alterar aqui para conseguir visualizar o chat de uma maneira melhor. Peço um pouquinho a compreensão de vocês, talvez eu demore uns instantes, tá? Mas eu vou fazer a leitura do chat lá desde o início, que eu acho. Nós tivemos aqui comentários muito interessantes sobre a realidade de nossas escolas, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Estou indo lá para cima, deixa eu buscar aqui. O primeiro comentário bastante interessante foi o da Ticiane Carvalho Pereira, né? No momento que você estava falando sobre acústica, ela disse o seguinte: é o que penso da Escola do Futuro, na Tapera. Quando passo ali, sempre digo isso. Só não me lembro o que exatamente, né, que você dizia, mas ela estava nesse comentário, ela pode me ajudar também nesse momento, abrindo o microfone, tá, Ticiane, se você quiser ajudar. O ginásio ficou ao lado, colado da nova creche. Então, tem a questão realmente da reverberação, né? Da acústica do ginásio interferindo na creche, né? De repente, pode estar ali prejudicando a questão dos bebezinhos, das crianças, enfim, né? Que estão ali. Um ambiente acaba interferindo o outro. Ticiane, gostaria de falar mais alguma coisa em relação a isso? Quer comentar mais a questão da Escola do Futuro da Tapera? Não? Posso passar adiante? Ai, desculpa, tá conseguindo ouvir agora? Sim. Ah, sim, né? A Tiziane é minha filha, não sei por que foi que o nome dela é Cibele. Eu não entendi por quê. Então, quando ela comentou ali sobre a questão de construções de ginásio ao lado de escola, é uma coisa que sempre assim, foi uma questão de dúvida, que eu sempre passo, a gente é do sul da ilha, passo do lado da Escola do Futuro, ela é enorme, ela é linda, ela tem várias propostas bacanas, está sendo construída uma creche do lado que ainda não foi inaugurada, e ela é colada, mas assim, literalmente colada no ginásio. E como eu sou da educação infantil, a gente sabe, né, as incomodações de barulho, e eu sempre falo, gente, essa creche vai sofrer muito com essa situação. Então, assim, foi só quando ela pontuou essa questão, eu coloquei na hora, porque me veio na mente, né, a situação. Exatamente, assim, a gente tem essa preocupação com esses ruídos, né, são projetos novos, para você ver, são projetos novos que a galera não se toca, assim, puxa, como é que isso é feito no ginásio lá da creche, das crianças, ainda mais que tem mais sensibilidade ao ruído, né, então, bem complicado isso. Sim. O Rubens André também fez um comentário, né, sobre o aumento do estresse, que isso é notório para ele e para todos, né? Talvez a gente não tenha consciência no cotidiano dessa interferência, mas nós sentimos isso, nós sentimos a vibração negativa da acústica, né, no nosso dia a dia. Talvez o que é necessário nesse momento, na atualidade, seja mais discussão a esse respeito. Eu até convidei algumas pessoas, especificamente porque eu já conhecia o tema, eu sei, né, a gente descobriu no ano passado da importância de se debater mais sobre esse tópico e de que algumas pessoas da gestão estivessem, né, compartilhando dessa live para socializar em seus grupos
principalmente para a questão de manutenção, a questão, né, dos arquitetos, dos engenheiros, que chegasse esse conhecimento até eles. Mas eu penso que um ponto importante vai ser a gravação, que aí a gente pode, né, socializar e também convidar a Ingrid para estar conosco em outros momentos, né, conversando realmente com a equipe gestora para pensar o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Eu gostei muito da parte em que a Ingrid sinalizou que aquilo que está construído a gente não vai poder mudar, mas tem como fazer ajustes para melhoria, né, da qualidade do som. Então, isso é bastante importante. Rubens, André, quer falar mais um pouquinho conosco? Não sei se ele está aí ainda. Não? Ok. A Lidiane, Marisa Rocha da Silva. Ela também fez um comentário que no ano passado ela trabalhou no IEE, em Floripa, que é uma escola antiga, com acústica ruim, e ela sofreu muito. E isso que ela trabalhava com ensino médio, né? Falando então dessa interferência. Quer conversar conosco um pouquinho, Lidiane? Que hoje nós temos bastante tempo para diálogo. Não? Às vezes eu tenho, assim, uma curiosidade, assim, né? É que eu ainda não sou professora, né? Mas eu imagino que existe um estresse muito grande da parte dos professores, principalmente das crianças, porque precisa de captar a atenção delas, que elas já são mais distraídas por estarem nesse processo de desenvolvimento, crescimento, e ao mesmo tempo tem que elevar a voz, se estressa e existe uma porcentagem muito grande de professores, né, que pegam essa licença por causa da voz. Então, se tiverem professores que puderem falar um pouco, né, dessa dor, acho que seria legal a gente poder discutir. Tá certo. A Lidiane vai falar um pouquinho agora, tá? Ela Tá. sinalizou que quer conversar conosco. Eu estou com eu comecei agora, eu trabalhava... Está cortando um pouquinho a tua fala, Lidiane. Oi, desculpa, tá me ouvindo melhor? Isso, perfeito. Melhorou. Tá, agora estou procurando. Então, eu estou trabalhando, me efetivei agora nesse ano de cultura. Eu trabalhava como assistente de Estado. Então, eu já trabalhei na Grande Florianópolis, em quase todas as escolas que vocês possam imaginar. E eu acho que é um problema muito sério do Estado, que interfere muito na nossa saúde, né, porque a gente sempre tem que elevar a voz para os alunos, porque é difícil de manter a atenção desses alunos, né, eles perdem com facilidade, olha que eu trabalhava com médicos, e então, assim, eu acho que isso é um ponto, se fosse melhorado, nossa, como seria benéfico para nós, É verdade, é verdade. O meu objetivo, né, desse projeto de dissertação era agora, né, procurar a prefeitura para poder prestar de alguma forma o meu serviço, né, como também um pouco mais especializada nessa área. Então, nós vamos levar, sim, Lidiane, né? Vamos tentar fazer o possível para levar isso, como eu falei antes, né? A equipe gestora, pensar em reuniões, né? Porque eu acho isso de extrema importância. E é assim, é no bate-papo, é compreendendo, né? Nos apropriando desse conhecimento para que a gente entenda que existe uma possibilidade de melhoria, né? Então, nós fazendo o nosso trabalho, mais a Ingrid, mais a equipe gestora aberta para isso, tem tudo para dar certo. Eu sempre costumo pensar na administração pública de forma otimista. Eu penso que quando mais de uma pessoa tem o objetivo de melhorar a educação, isso pode acontecer muito facilmente, né? Basta vontade política. E eu percebo que nós temos tido isso, né, cada vez mais. Então, faremos a nossa parte aqui enquanto programa Rede, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir bons frutos com isso. O importante é discutir, debater,
finalizar os pontos. A tua apresentação foi perfeita. Ingrid, o pessoal até pediu se você poderia disponibilizar, se a gente pode passar para eles por e-mail. Nós temos feito isso com alguns ministrantes. E aí, Claro, claro. a equipe Polo Ab, né, transmite aí a todos, né, repassa a todos. Tá? Eu vou voltar aqui no chat. Se alguém quiser falar também, que registrou seus comentários, quiser abrir o áudio, fica à vontade. O Rubens André fez um comentário interessante também, que é a minha área, né, que é o trabalho que eu amo, sobre os alfabetizandos, né, em processo, né, as crianças em processo de alfabetização. Se a concentração já é prejudicada em adultos, imagine em alfabetizandos, né? E, de fato, você mencionou ali a energia, sobre a energia que as crianças despendem para suprimir o ruído externo. Eu achei esse ponto muito interessante da tua fala, né? Elas têm o esforço da atenção seletiva para poder suprimir né, uma acústica ruim. Então, já um ponto que você sinalizou, que eu também achei muito bacana, que em vez de estar gastando energia no próprio aprendizado, né, se voltando para o conteúdo que precisa assimilar, incorporar, compreender, tem que ter essa luta interna, essa energia que está sendo desgastada em virtude desse isolamento, né? Realmente tem que estar buscando a atenção a todo momento para que isso possa ser feito. Aí tem a Rô da Educação Infantil que fala exatamente isso, que afeta a concentração. E a Ana Maria também sinaliza a respeito da problemática das escolas em contexto de obras, né? A barulheira do trabalho na construção, competindo também com a fala das professoras em sala de aula, né? Ela passa lá por uma experiência que a escola dela, a reforma, já dura, né, há um tempão. Então, eles têm enfrentado isso. Não agora, né, no isolamento, mas a gente sabe que realmente está perdurando aí, essa reforma não acaba. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, comentar também. Até eu queria comentar uma coisa para vocês, assim, como vocês como professores, né? A obra é uma coisa horrível, porque ela passa o ruído, existem vários meios de passar o ruído, né? Ela passa o ruído pelo ar, ela passa o ruído pela estrutura, quando você se sente vibrar, né? É bem ruim isso, porque toda a estrutura do prédio, da sala de aula, traz esse ruído para você, que quando é a estrutura que passa, é uma frequência mais baixa, é o grave, assim, e é um incômodo maior ainda, né? E uma das coisas que é interessante a gente fazer para tentar mitigar um pouco o ruído de fora aqui para dentro, é um pouco, às vezes, difícil para fazer, por causa que às vezes é muito quente, né? Mas seria fechar as janelas com o que pudesse fechar as portas, né? Evitar o ruído de ventilador e colocar cortinas, colocar poltronas, coisas que sejam mais leves, mais fofas, que consiga absorver um pouco o som e mitigar um pouco, né, essa reflexão e tudo mais dentro da sala de aula. Mas, assim, a construção, né, eu estou trabalhando agora em home office, teve um tempo que eu trabalhei, eu vi, assim, como a gente faz essa pressão nesse ruído, e do outro lado a gente não consegue nem ouvir. Tipo, eu tô aqui, do outro lado tem a pessoa com ruído de construção, tu se incomoda pela pessoa e a pessoa tá lá. Ela tá suprimindo o ruído, cansada, no final do dia ela tá exausta, não sabe nem por quê, mas é por causa desse ruído de construção e tudo mais. Que é complicado mesmo. O negócio é se afastar, né? O quanto mais distante, melhor. E às vezes não tem essa opção, infelizmente. Andréia, tá me escutando? Sim, perfeitamente. Oi, é Mônica. Oi, Ingrid, tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Muito interessante o teu trabalho, né? Muito bom, assim, ver que há pessoas bem preocupadas com isso.
Eu fiz um levantamento junto com eu trabalho com crianças, sou orientadora e trabalho com as crianças de 6 a 11 anos, né? Uhum. E eu fiz um levantamento na escola, uma avaliação com eles, e perguntei o que mais incomodava na escola. E a primeira coisa que eles falaram era o barulho. Ah. É bem interessante. E daí a minha pergunta é a seguinte: junto com esse trabalho que tu fizesse, eu não sei, claro, é uma dissertação, é muito pouco tempo, né? Mas vocês pensaram em fazer algum palestra ou algum material, não sei, para a gente trabalhar com as crianças na escola? Tem alguma possibilidade disso? De fazer uma conversa com eles? Porque eu achei bem interessante, porque a gente reclama, assim, muito do barulho, né? Até fala com eles sobre isso, porque eles falam muito alto, e cada vez mais alto, né? A escola é ensurdecedora, assim, o barulho. O recreio é uma coisa de louco, assim. A escola ainda é muito pequena, que eu trabalho, então é barulho o dia inteiro, e a gente vê que isso, assim, prejudica sobremaneira o trabalho que a gente faz e deixa todo mundo estressado. A gente vê que as crianças que ficam o dia todo com a gente, o nível de estresse deles é muito alto, sabe? E eles pedem, assim, eu perguntei para eles o que eles achavam para a gente resolver o problema, e uma das coisas que eles pediram era uma sala para eles relaxarem. Eu achei bem interessante. E eles são, né, pequenos, né? A gente acha, não, né? Mas... E eles fizeram uma série deram uma série de sugestões, assim. E a gente está em busca, assim, de achar alguém para ir conversar, né? Para falar com eles sobre isso, quanto prejudica. Mas é bem engraçado. Se tu vai na escola, vai observar, na sala dos professores também a gente fala muito alto. Nosso nível, a gente tá surdo, né? Tá muito surdo. Eu tenho perda auditiva de 30% por causa de barulho contínuo, né? E eu fico imaginando as crianças que estão expostas aí, desde bebês, como a professora ali, a colega da Gil, né? Que não tem nenhum tratamento acústico. E as crianças, já fui professora de educação infantil, eles acordam de supetão, assim, porque o barulho, né, não tem isolar. Mas era isso que eu queria saber, se vocês pensam nisso, ou se existe algum trabalho educacional para ajudar, né, além desse isolamento acústico. Olha, eu posso me disponibilizar quando você quiser, se quiser que eu faça palestra, converse com as crianças, eu estou à disposição. Sobre o ruído, né, que você fala, que a gente começa a falar mais alto, é chamado um efeito, né, o efeito coquetel. E as pessoas, quando tem muitas pessoas conversando, para você sobressair a outra, você fala mais alto. Daí a outra pessoa que está falando com você fala mais alto. Pense, todas as pessoas dentro de uma sala de aula tentando falar uma mais alto que a outra para poder serem ouvidos. Então isso eleva muito, né, o esforço vocal das pessoas. Obrigada, viu, Ingrid? Parabéns pelo teu trabalho. Tá bom? Eu vou lá minha apresentação eu vou passar para a André, e quando vocês se precisarem de alguma coisa, eu quero botar para frente as coisas, né? Então aí meu contato está lá. Bom, querida, obrigada, muito obrigada. Quando a gente voltar da pandemia, vou te chamar. Sim, tá bom. Ingrid, pegando o gancho desse comentário da professora que acabou de falar, a gente também precisa lembrar que a criança, quando ela chega em casa, depois desse barulho todo, ela chega em casa gritando, né? Ela acostuma com um barulho alto na escola e ela continua essa atitude, esse comportamento em casa em virtude do barulho que estava na escola. Ela acha que ela tem que continuar falando alto, e a casa é muito mais silenciosa do que a escola. E aí acaba viciando esse comportamento dela. Eu tenho uma menina de 10 anos que está no ensino fundamental que tem esse comportamento, chega em casa sempre falando muito alto, e a gente fala, filha, fala mais baixo, não precisa gritar, porque vem da escola, né? O barulho no recreio é ensurdecedor. Eu trabalho com educação infantil, mas já estive no ensino, nas séries iniciais também, e é, assim, algo que
inacreditável o barulho que tem durante o recreio, a correria, a energia, e a gente não sabe nem como administrar o recreio no meio dessa barulheira toda, né? A gente sabe que as nossas crianças, né, elas vão ter energias, é natural dessa idade. Mas, assim, o problema é que o ambiente transforma o comportamento delas na própria casa, na própria vida delas. Imagina, essas crianças que vão para casa e falam mais alto, aí já começam a ter outros problemas, às vezes de socialização com outras crianças que as escolas são mais silenciosas e já acham que a criança já é gritona, vamos supor assim. Mas não é questão dela ser assim, é questão do ambiente favorecer, né? Esse prejuízo no seu desenvolvimento. Exatamente. E eu percebo também que houve uma mudança minha em relação à altura da minha voz. Enquanto eu estava em sala de aula, com classes de alfabetização, eu também chegava na minha residência falando mais alto. E eu tinha o hábito de falar alto. Então, depois que eu vim para a Secretaria de Educação, é que eu comecei a regular a minha voz. E eu acho que isso acontece também com os professores. Eu percebo que quando nós estamos em formação, muitas vezes a gente sente a diferença, até mesmo no programa Rede de Saberes, ao acolher, né, assim, ao recepcionar os profissionais para o início do evento, a gente percebe que quando eles estão vindo da escola, os professores também estão mais agitados e com volume de fala alto, né? Porque a gente perde a consciência da fala, né? E assim, a gente acaba levando aquela altura para outras instâncias. Eu não sei se alguém gostaria de falar nesse momento, ou se eu posso ler as perguntas do chat. Posso? Tem uma pergunta aqui do Michel sobre a questão do formato em U, sobre o andamento em trabalhar com as carteiras em formato em U. Ocasiona alguma diferença após essa modificação? Em relação às carteiras em formato diferente? Tá, o que acontece? As carteiras em formato em U, na verdade o que eu fiz o estudo foi mais em aquele formato tradicional, né? Que as carteiras são dispostas retangularmente, separadas entre elas, né? Mas tem que tomar cuidado, tem que fazer um estudo mais detalhado, mas assim, tudo que for em formato circular, né, num ambiente fechado, não é ideal para acústica, porque ela vai concentrar, imaginem, todos os alunos voltados em U, o som se concentra num ponto só, e aquele ponto fica muito amplificado. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Ó, antigamente, na verdade, existia aqueles anfiteatros em formato de U, né? Para poder ouvir a pessoa do centro. Mas elas não falavam, né? Eu acredito, né, que nas salas de aulas existem momentos de fala dos alunos. E aí, esse formato era interessante porque a pessoa que estava no meio falava e conseguia espalhar o som em igual distância para todas as pessoas do anfiteatro, né? Mas existem... o que é prejudicial, né, nesse formato? Isso aí era um lugar aberto, então não existia o som bater na parede e voltar. Um exemplo que é prejudicial, mostrando, né, que esse formato em U pode ser ruim, por exemplo, não sei se vocês fizeram natação, em que a gente está naquela piscina, né, e tem o formato em U, o teto. Então, qualquer coisa que você fala ali dentro, na piscina, bate no teto e volta, ele se amplifica muito o som. E amplificar o som dentro da sala de aula pode ser um perigo, né? Porque aí as pessoas fazem aquele efeito coquetel novamente, que as pessoas falam, outra pessoa tenta falar mais alto, outra mais alto, porque existia essa concentração de som, né? Então, acusticamente teria que avaliar, mas eu não sei como é que seria o comportamento. Você já fez esse formato em U na sua sala? Você acha que é adequado? Como é que foi a experiência? Bom, Ingrid, eu sou professor de Libras, na verdade. Eu trabalho sem sons. Uhum. Ah, sim. O que eu falo a respeito da acústica em sala de aula
é que o que me atrapalha muito é dispersar os alunos, porque como eu trabalho com expressão corporal e expressão facial, o que acontece? Quando a gente está numa sala, por exemplo, eu trabalhei na escola do ano passado, esse ano está mais tranquilo, mas a do ano passado eu sou ACT, então troco muito, e até mesmo os professores efetivos de Libras, a gente troca muito, que depende de ter aluno surdo na escola, né? Então, o que acontecia? Era do lado de uma avenida, então eu tinha que estar batendo muito nas carteiras, né, para que eles olhassem para mim. E eu trabalhar com eles em forma de U, eu penso que estar num ambiente silencioso e aconchegante, eu consigo fazer com que todos fiquem olhando para mim. Como você deu o exemplo do anfiteatro. Mesmo sem som, mas esse formato de U atrapalharia no caso de, tipo, nos alunos querendo se expressar, e não no professor, porque eu não emito sons. Sim. Né, para eles se expressarem, se tivesse esse formato em U, atrapalharia para eles. Por exemplo, a gente trabalha com salas de 35 a 40 alunos, né? Eu acredito que não. Como é que é seu nome? Desculpa. Michel. Michel, eu acredito que não, né? Se eles não fazem ruído, não fazem barulho, né? O negócio é mais... a sua proposta é mais visual, né? Para que eles conseguissem te ver melhor, estarem mais em contato um com o outro. Eu não acredito que isso seria ruim acusticamente. É que eu pensei, tipo, se eu abrisse ela em U, se fosse mais fácil do som da rua propagar para dentro, né? Porque o som, ele é como água, ele vai abrindo uma brecha e vai entrando. Não, mas aí o formato dentro da sala de aula não faria muita diferença, não faria diferença, né? O problema seria você adequar a janela, por exemplo, fechar janelas, deixar o mais vedado possível. Essa seria a solução ali, a solução do formato dos alunos, né, das carteiras e tudo mais, não teria nenhum efeito, né, no barulho de fora. Então seria essa a minha questão mais, e parabenizar, porque eu acho bem importante isso, porque como a maioria dos professores, né, eu já fui professor também, na época que era de 1ª a 4ª séries, a gente realmente chegava em casa gritando, porque é o barulho dos alunos de dentro da sala, é o barulho de fora, é o barulho dos carros passando, e acho até que entrar na área de Libras, a minha voz voltou um pouco a ser o normal, porque antes ela era rouca de tanto que se gritava. E esse é um estudo que eu tenho que te parabenizar, assim, que né, a prefeitura realmente precisa, não só a prefeitura como o Estado, né, a gente trabalha também em outras escolas e acaba vendo que não é uma preocupação existente, mas que é uma coisa que realmente precisa ser mudada. Então, só parabenizar, eu achei bem interessante hoje essa colocação, e mais importante, alguém que se preocupou em fazer um estudo sobre isso, e seria essa a minha colocação. Obrigada, Michel. E uma coisa legal só de acrescentar é que, às vezes, por exemplo, os professores acham que o microfone, né, vai ser a solução dos seus problemas. Mas, não, assim, não tendo uma sala condicionada, né, tratada acusticamente, o microfone só piora, porque ele aumenta o som que você vai reproduzir para aumentar a energia dentro da sala de aula, que vai bater mais vezes nas superfícies lisas e rígidas, e vai trazer mais ruído embolado dentro da sala de aula. Então, é bom, assim, se preocupar não com soluções, assim, rápidas, né? A construção, infelizmente ou felizmente, não sei te dizer, é algo muito importante de ser tratado em primeiro lugar. Foi bem interessante você colocar o fato do microfone, que eu tenho colegas que trabalham assim, e realmente, para mim, que estou acostumado a trabalhar com silêncio, é insuportável, porque daí cria um ruído da própria máquina, aquela caixinha de som, ela emite um som que incomoda e deixa mais os alunos irritados, assim. Eu vejo assim, né? Para alguns, uma das professoras falou para mim que foi uma grande solução, mas eu, em período que estava lá atendendo esse aluno surdo, né, numa falta de intérprete, eu, como sou ouvinte, eu acabo fazendo esse trabalho também, muitas vezes voluntário, e eu vi que me atrapalhou muito mais. E os autistas, né, que foi citado aí, eles também se incomodam muito com esse tipo de trabalho. Então, eu acho bem interessante mesmo essa colocação. Acho que a Andréa vai levar isso para frente. E tomara que a gente consiga que pelo menos as próximas sejam feitas, né, e essas novas aí comecem a fazer essa modificação.
Michel, você citou meu nome e eu acho importante que todos nós entremos num movimento para demandar, para colocar esse tópico nas pautas de discussões, né? Porque a gente vai conseguir transformar a realidade se nós estivermos unidos, né? Porque a acústica interfere em todas as unidades educativas, interfere em todos os ambientes de trabalho. Então, é importante que eu vou fazer a minha parte e que cada um faça a sua parte na unidade educativa que trabalha, né? Agora, nesse momento de isolamento, claro, a gente não consegue discutir muito, né? Talvez reivindicar tanto, mas no momento, em algum momento, eu penso que a gente vai voltar. Parece que não vai ser logo, né? Mas é importante que a gente já vá discutindo isso, já vá levando isso à consciência, para que, ao retornarmos, a gente já chegue com uma nova percepção, né? Uma perspectiva diferenciada em relação a esse contexto barulhento que a gente vive. Obrigada, Michel, pelas suas colocações, muito pertinentes. Agora eu tenho aqui uma pergunta da Lidiane, também em relação ao forro, Ingrid. O valor para se fazer esse forro em formato de U é acessível? Qual é o custo disso em cada sala? A Regiane também quer falar, né, Regiane? Parece. Você quer falar primeiro? Regiane? Só um momentinho. Não, pode falar, pode falar. Então, Regiane, eu não cheguei a essa parte de orçamento do material, né, no final da minha dissertação, porque como eu estava corrida no tempo, eu não consegui... Lidiane. Lidiane? A Lidiane que fez a pergunta sobre o preço do forro. Se é um valor acessível. Tá certo, Lidiane. Desculpa, Lidiane. Então, não cheguei nessa parte, esses eram os próximos passos, né? Mas como eu estava corrida no prazo e estava no final da minha dissertação, eu não consegui chegar nessa parte, né, de orçamento de material, né? Que era... E aí, tanto de orçamento, quanto procurar materiais que se adequassem a essas características técnicas, né? Então, seriam os próximos passos para esse projeto, caso a gente consiga fazer alguma coisa com a prefeitura, né? Oi, Não, oi, posso? Não, Lidiane. Pode falar, Lidiane. Oi, não, porque a gente sabe, né, ainda mais cortando a sua fala. Está cortando? Está me ouvindo? Sim, melhorou um pouquinho. Então, melhorou? Então, o quanto que valores são importantes, né? Por isso que eu te perguntei. Oi, Ingrid, só posso te fazer uma pergunta que eu não posso sair dessa live sem saber o que é pé direito. Pé direito é o teto, é o tamanho, né? A distância entre o chão e o teto, é o pé direito. Altura. Isso, altura. Então tá bom, obrigada. De nada. Rejane, quer falar agora? Peraí, deixa eu abrir aqui. Então, assim, achei muito bacana. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Bem bacana e importante esse assunto. Na realidade, eu trabalho com educação especial e tenho muitos problemas em relação à acústica, né? Não só dos alunos barulhentos, mas dos ruídos externos da escola e da falta de cuidado dos próprios funcionários da escola, que às vezes vão cortar uma grama do lado da minha janela, né? Então, eu penso que cabe a nós, assim, a partir dessa tua fala, que na realidade vem ao encontro de muitas preocupações que eu já vinha tendo, de provocar nos nossos pequenos coletivos das nossas escolas o quanto esse assunto é importante e interfere na aprendizagem dos nossos alunos, no bem-estar das crianças, dos adolescentes e nós adultos na escola. Na realidade, nós vivemos uma poluição sonora nas escolas, né? Então, nós estamos
às vezes eu fico pensando, eu tenho filhos adolescentes, adultos, que nós estamos numa geração de jovens que meio surdos, porque todos falam muito alto, o uso dos fones de ouvido vicia que as pessoas escutem exclusivamente um som, e se não conseguem escutar, fazer esse exercício daquele som único, já se atrapalham e querem falar mais alto. Isso é um problema crescente, eu acredito. Mas assim, voltando então à questão da escola, e aí eu vou fiquei muito feliz de estar ouvindo essas tuas colocações, esse teu trabalho, porque eu vou levar essa discussão para a minha escola, né? Embora a escola seja uma escola pública, e a gente sabe quanto é difícil a educação pública reivindicar melhorias dessa ordem, né? Mas cabe a nós, profissionais que estamos envolvidos e preocupados com isso, acionarmos, estarmos provocando essas discussões nos nossos conselhos escolares, com as nossas direções, com os nossos colegas, e participando de fóruns de discussão para que a gente possa tentar, pelo menos, que as pessoas responsáveis, os gestores, as pessoas que fazem a manutenção dos prédios, que autorizam o funcionamento das escolas, pensem com cuidado sobre esse assunto, que é cada vez mais preocupante. Eu agradeço muito a tua fala, fiquei muito contemplada e feliz de poder estar ouvindo. Muito obrigada. Obrigada. Perfeita essa colocação, assim. E, mais uma vez, me coloca em disposição, né? Eu quero poder contribuir. Ingrid, temos mais uma pergunta aqui da Prof. Rô, de Educação Infantil. Ela tem uma curiosidade a respeito da sua pesquisa. Esse estudo de acústica foi feito só para escolas ou as creches também estavam incluídas? Então, seguinte, eu recebi o projeto de todos, né? Mas como eu vi que existia um padrão diferente das creches para as escolas, pelo fato, né, de uma sala de aula, se eu não me engano, era no máximo 38 alunos para ensino básico e médio. E as creches, elas são um pouco menores, por conta de terem uma atenção mais exclusiva, né, das crianças. Então, o projeto de seleção foi focado mais nessas salas de aula de ensino médio e fundamental. Né, as creches não foram inicialmente contempladas. Mas dentro dessa tabela e tal, de adequação. Tá certo, obrigado. Eu estou aqui, de vez em quando, o cursor sai do chat, então tem que voltar lá em cima. Aguardem só um minutinho que eu vou buscar mais perguntas. A Sabrina Santana Francisco Neri, ela quer saber sobre o material desse forro, para poder melhorar a acústica. Que materiais são usados, Ingrid? Então, assim, eu não cheguei ainda na parte de escolher um material específico da marca tal, né? Mas, assim, em geral, para a gente poder fazer um condicionamento de uma sala de aula, a gente precisa de materiais que absorvem o som. O que são os materiais que absorvem o som? Normalmente, são materiais que têm poros de ar dentro. Podem ser aqueles fofinhos que a gente vê no estúdio, por exemplo, né? Ou existem forros que existem furos, né? Que para entrar o som entrar e ficar lá dentro e ser absorvido, né? Então, esses materiais, essas informações técnicas que eu achei botei dentro da dissertação, né? Mas, assim, se vocês têm a possibilidade, né, de colocarem materiais, cortinas, sofás, dentro da sala de aula, para não esperar, né, que haja uma decisão da prefeitura, ou esperar o prazo, né, para eles poderem fazer essa adequação, vocês próprios, como professores, podem organizar para deixar essa sala mais confortável para vocês e para os alunos. Né? Eu não tenho material específico, exclusivo dentro da dissertação, né? Só tenho as especificações técnicas. Certo. O Michel sinalizou aqui também, ele acredita que o material utilizado sejam as placas de gesso. Você tem conhecimento disso? As placas de gesso podem diminuir, quer dizer, ajustar a acústica, melhorar a acústica? Isso, fiquei pensando também nos ambientes familiares, né? As nossas residências.
Algumas têm gesso, outras não têm. As casas com gesso são melhores acusticamente ou não? Não, na verdade o gesso ele é um material duro, né? Ele é liso, ele não entra, o som não entra e fica lá dentro, isso é amortecido, né? Então o gesso, existem forros específicos para isso. Não sei se vocês já notaram em aeroporto, em alguns restaurantes que são placas que têm furinhos assim, normalmente. Mas gesso é um material duro, reflexivo, né? Entendi. Não. A Márcia Curli perguntando, a prefeitura tem algum projeto acústico específico para as salas de música? Bom, aí eu não tenho conhecimento, Márcia, não sei se alguém aqui do grupo tem conhecimento disso. Não tenho também. Tá, vou seguir adiante. Se alguém tiver, depois coloca no chat lá, a gente vai conversando. O Rubens André, você falou do Brasil ser um país tropical. Já tem exemplos desses isolamentos em formato de U aqui no Brasil? Ou uma procura? Olha, não que eu saiba, eu sei que lá fora tem. Se for em formato de U, é uma solução bem recorrente ao longo dos países, né? Eu sei que a Inglaterra, ela fez um guia para arquitetos e engenheiros, e uma dessas soluções foi esse formato em U. É que lá é um pouco diferente as salas têm um pé direito, né? A altura mais alto. Então, como o volume é maior, existe mais superfícies para eles ficarem rebatendo o som, é pior. Mas aí eles usam esse forro em U para poder absorver, né, aos cantos o som e ao mesmo tempo espalhar para o final da sala. E aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de forro em formato de U, mas eu sei que, por exemplo, na Arábia Saudita, lá na Inglaterra, eles usam bastante essa solução, né? Certo. Tem um comentário aqui da Angélica. Pessoalmente, tenho dificuldade auditiva e realmente sentar na frente faz muita diferença, com ou sem problemas acústicos em sala de aula. Tapetes, cortinas, forro e até, aqui está escrito anotados, mas deve ser almofadas, auxiliam na acústica de qualquer sala. Você concorda com isso, Ingrid? Se eu, por exemplo, né, vamos pensar na solução prática, você acabou de mencionar isso, que a gente poderia estar encontrando soluções práticas para a sala de aula, antes mesmo da equipe gestora, da prefeitura, fazer alguma coisa. Isso ajuda realmente? Tapetes, cortinas, almofadas, tudo que a gente puder incluir desses materiais vão auxiliar, então. Sim, porque o que acontece, né? Para absorver o som, precisa ter poros de ar, né? Então, quando a gente tem materiais fofos, né? Ou materiais como a cortina, que ela faz a volta dela e ela mantém o ar lá dentro, o som passa pela cortina e é amortecido pelo ar, entende? Então, quando a gente coloca esses materiais, a gente se sente mais confortável, né? Porque o som fica por lá dentro. Não existe as superfícies refletoras, como as janelas, a própria parede de alvenaria, mas aí essas superfícies ajudam a controlar um pouco esse ruído, né, das reflexões. Ela falou, né, que sentar na frente ajuda, né? Eu acredito também, na minha simulação, não apareceu muitas diferenças, né? Mas, assim, tanto questão de energia, né? Quanto questão de proximidade com a pessoa que fala, faz a gente conseguir prestar mais atenção, né? Na simulação que eu fiz, acusticamente, não, a única posição, assim, que mais se diferenciou, assim, das outras foi a que exatamente estava na frente do professor. O restante das posições, acusticamente, não teve muita diferença. Eu, como pessoa, também acho, né, que por isso que eu fiz essa comparação de carteiras. Mas eu, como pessoa, também me sinto mais confortável, consigo prestar mais atenção. Não sei se é por causa da acústica ou se é por causa da energia, né? De estar mais próximo da energia da pessoa falante. O que eu fiquei pensando aqui é sobre as nossas persianas, né? As nossas janelas. Ultimamente, todos os espaços que a gente vai, tem muita persiana, né? Persiana de PVC, principalmente. E parece que as cortinas ficaram escassas, né?
Em virtude eu acho que a preocupação é sempre mais com a limpeza, né? O que facilita na hora da limpeza, o que absorve menos poeira. A gente sabe que as cortinas acabam absorvendo mais poeira, né? Então, falta consciência da gente mesmo, conhecimento para, inclusive, escolher, né, os materiais corretos para a sala de aula. É complicado, né? A gente tem que ter o equilíbrio, tanto de higiene, né, de limpeza, quanto de material. Assim, até quando eu pensei, né, numa proposta, pensei no forro. Por quê? Porque ele como ele tem que ser ou macio ou ele é mais frágil, é um material que ficaria longe do alcance das crianças, né, que já tem essa energia e às vezes querem tocar e mexer e modificar. Então, seria um material que estaria longe do alcance das crianças e, ao mesmo tempo, estaria longe da gravidade, né? Não teria tanta sujeira caindo, né? Se fosse, seria mais subindo, no caso, é mais difícil. Sim. A Dulcineia Aparecida Silva da Silva faz um comentário. Nossa unidade de educação infantil tem um hall central rodeado de salas. A educação física é sempre neste lugar e fica muito difícil contar uma história, cantar uma música com as crianças. Em semanas de chuva, a dificuldade aumenta, porque não temos como escapar para a rua. Esse trabalho vem trazer uma esperança para reduzir os prejuízos para a nossa saúde, irritabilidade de todo o grupo e todas as demais complicações que o excesso de ruído provoca. Excelente explanação, Dulcineia. Exatamente. É bem complicado, né? E essa é uma parte, assim, que é bem na fase de projeto, antes da construção de ser feito, né? Colocar as fontes geradoras de ruído longe das salas de aula. Colocar as aberturas, né? Fechar as aberturas. Não existir aberturas entre a sala de aula e uma fonte geradora de ruído. E o próprio hall, provavelmente, ele deve ter um teto redondo ali dentro, né? Entre as salas de aulas, que piora ainda mais, que aí vai amplificar ainda mais esse som. Então, é falta de conhecimento na hora de fazer a projeção, né? E isso é muito complicado, porque são consequências que a gente só vai ver quando está dando aula, né? Antes a gente vê bonito, maravilhoso, né? A escola sendo construída, mas na hora de ser funcional, acusticamente, é complicado. Verdade. Temos aqui também um comentário da Suelen Pimentel, e bem na hora que eu ia ler, escapou o chat. Andréia aprendendo a lidar com o recurso. Deixa eu ver aqui. Vou subir o cursor aqui novamente para pegar a fala da Suelen. O que ela estava falando, e mais uma colega, é em relação aos profissionais que acabam se ausentando, pegando licença saúde, em virtude, né, da questão da voz, porque nesse efeito coquetel que você sinalizou, né, as professoras também acabam empreendendo uma energia maior na hora de falar, né, e acaba afetando a questão vocal. Acho que tem uns dados que falou que 10%, acho que foi em 2002, por aí, alguma coisa nesses anos, que foi contabilizado que 10% dos professores que tiraram licença foram por causa do trato vocal, de esforços vocais exagerados, né? É um grande percentual. Estou buscando aqui, tá? Mais perguntas. Só um minutinho. Nós temos aqui quantos minutos? 5 minutos. Ai, como eu gostaria de triplicar esse tempo com a Ingrid. Deixa eu dar uma olhada. Ailor, pessoal, eu não estou conseguindo seguir, porque são muitos comentários no chat, mas eu vou fazer a leitura aqui do integrante da equipe Polo AB, nosso colega Ailor. Não sei em relação aos demais, mas já estive em escolas que foram ampliadas, reformadas e construídas. Mas, em momento algum, a empresa conversava conosco, professores e demais servidores e colaboradores. A acústica sempre foi um problema sério para o educador e os educandos, mas termos de referência e os projetos das escolas nunca levaram isso em consideração. Você considera importante que haja esse diálogo com a comunidade escolar? Com certeza, imagina, acho que
é aí que a gente vê, né? A gente tem que conhecer a dor para a gente conseguir solucionar um problema, né? Então, se os professores, se esse problema é existente, ele persiste e não é solucionado, é porque não há conversa, não há comunicação, né? E falta um pouco, talvez, não sei muito bem como a gente vai solucionar, de quem é a culpa, ou se não existe culpa, mas é preciso essa conversa, né? É preciso ouvir para poder solucionar esse problema. E a gente vê, né, nesses comentários, assim, quantas pessoas sofrem com esse problema. E tá na hora, né, da gente de estar mais perto da prefeitura e colocar a mão na massa. Isso aí. A Raquel Silveira de Almeida fala o seguinte: a Ingrid conseguiria traçar um paralelo? Existem pesquisas acerca disso, sobre a relação do barulho extremo associado às doenças de voz das professoras? Né? A gente acabou de mencionar isso, talvez não profundamente, mas, né, falamos um pouco, a Ingrid fez isso. Percebo que a imensa maioria tende a falar cada vez mais alto, que é esse efeito, né, coquetel, está sinalizado. Mais um aprendizado para a noite de hoje. Algumas até já adotando um tom de voz gritado. Há algum tipo de pesquisa nesse sentido que comprove ou refute? Acho que até já está respondido, mas se você quiser falar ainda mais alguma coisa. O que acontece, né? Quando a gente grita, né? A gente quer que outra pessoa nos ouça, né? Às vezes, quando uma discussão, a gente acha que a pessoa não está ouvindo, né? Não está absorvendo, a gente grita. E quando a gente grita, a gente tanto prejudica, né, o nosso sistema, que não foi feito para isso, né? E acusticamente, o que acontece? A gente grita, a gente altera a nossa frequência, a gente fala mais agudo, né? E a gente acaba com o nosso organismo do outro, e a gente tem o nosso ouvido, ele tem esse equilíbrio, né? Pode ver, que quando a gente está ouvindo música muito alta, a gente não percebe, porque a gente faz um equilíbrio no nosso cérebro. Mas se a gente abaixa, a gente, no primeiro momento, a gente, que ficou baixo, mas o ouvido se acostuma. Ele baixa o nosso equilíbrio para ouvir o que está aquilo e fica na sensação como se estivesse alto, igual. Então, o nosso corpo se adapta ao ambiente, né? Então, se as nossas salas não estão preparadas, a gente altera o nosso comportamento social frente às outras pessoas, né? Então, é isso, assim, é uma bola de neve, né? As construções não... A gente trabalha como professor, as construções não estão adequadas, a gente fala mais alto para os alunos nos ouvirem, a gente leva esse comportamento para nossas casas e a gente não percebe, né? A gente só vai perceber quando a gente está com problema e pede a licença. Então, é uma reflexão também para a gente pensar e refletir, né? Será que eu não estou falando mais alto que eu deveria, né? Será que se eu solucionar colocando alguns materiais absorventes mais fofos, almofadas, cortinas, na minha sala, será que eu não vou ter uma saúde melhor? Meus alunos não vão também ter essa atenção melhor, aprendizado melhor? Então, é algo a gente refletir. Perfeito. Pessoal, é triste informar, mas temos 20 horas e 30 minutos. Precisamos encerrar nossa live. Eu termino aqui, não vou conseguir ler o restante do que está no chat. Eu já faço o convite para a Ingrid estar conosco em outro momento, fazer a palestra número 2, né, a live 2, para que a gente possa esclarecer muitas das dúvidas que a gente ainda tem. E, né, que você possa ainda contribuir com essa discussão mais profundamente. Eu termino aqui falando do comentário da Lidiane, e eu concordo, seria ótimo você fazer palestras em algumas escolas. Né? Você já sinalizou que tem abertura para isso, que as pessoas, né, olhem o seu contato lá no PowerPoint, que será socializado com todos amanhã, e façam os contatos, né? E já fica o meu convite, Ingrid, né, para uma nova participação. Tá bom? Agradeço imensamente a tua presença, fico sempre muito motivada em ouvir mais, acredito que com os demais colegas que estão aqui conosco da mesma forma.
é muito importante realmente que a gente entre num movimento, né, de discussão, bem como falou a Regiane, que cada um leve para as suas unidades educativas, né, esse debate, e apresente as demandas, porque muitas vezes no dia a dia, no cotidiano, a gente sabe dessa interferência, mas acaba priorizando outras questões, e também, né, sabe que a escola acaba sendo um espaço, muitas vezes, de apagar incêndio, porque nós temos demandas diárias que são ainda mais sérias que isso, mas isso interfere principalmente no aprendizado e nas relações interpessoais, né, e na saúde em especial. Então, fica o convite aí e o meu agradecimento. Tá o agradecimento é todo meu, é muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar, né, do que eu estudei, e acho que agora eu me sinto à vontade de poder contribuir, assim, de forma mais ativa, menos teórica, né. Então, muito obrigada pelo convite, Andréa, obrigado por todo mundo que participou, que ouviu, eu espero que, de alguma forma, vocês estejam mais conscientes, né, de quanto a acústica, o ruído pode afetar o nosso dia a dia e também na escola. Valeu, Ingrid. Super obrigada.